Ei, gente, boa tarde. Nossa live de sexta começando agora. Hoje eu estou mais calma. Boa tarde, Malu, chegando aí. Boa tarde. Quem mais? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ei, Lu. Boa tarde, Luma. Vou só esperar o pessoal começar a chegar. E aí eu vou convidar a nossa participação especial de hoje. A Jéssica já está aqui me esperando. E aí a gente começa. Patrícia, Malu, quem mais está por aí? Vamos esperar as meninas entrarem. Boa tarde. Olá, oi linda. Quem mais está chegando aí? Rejane. Vamos dando esse aviãozinho aí, ó. Vamos dando o aviãozinho aí, vamos espalhando para todo mundo que esse tema é muito importante, né? Eu tô muito feliz aqui hoje estar falando desse tema que às vezes a gente acha que é desnecessário ou que é tema emocional, a questão do autocuidado no empreendedorismo, né? Vamos dando os corações aí, vamos espalhar essa mensagem. Tem tanta mulher empreendedora aí, ó. Carga mental, a cabeça enlouquecida. Então, para a gente ajudar essas mulheres a ter mais foco, mais produtividade, né? Às vezes a gente fica muito ocupada e pouco produtiva porque a cabeça está em um lugar e o nosso corpo está no outro. Então, a Jéssica vai nos explicar um pouquinho sobre a meditação hoje, o que essa prática pode trazer aí, muitos corações, o que essa prática pode nos trazer de benefícios na vida pessoal e nos negócios. Eu já tenho sentido a diferença, eu já tenho sentido, assim, um pouco mais de concentração, né? A diferença no sono, isso tudo tem um impacto muito positivo na nossa rotina. Quem mais está por aí? Está travando? Vão me dando um retorno, gente, se está travando, se melhorou. Por aí eu já vou chamar a Jéssica aqui. Então, para quem ainda, né, quem está chegando aqui agora, eu sou Lorena Prates, sou estrategista de negócios femininos e carreiras, sou psicóloga, palestrante. Então, aqui nesse canal a gente fala de diversos temas do empreendedorismo, mas também da vida pessoal da empreendedora, que é o meu foco principal, né? A gente tem que ser ativa no negócio, não pode ser escrava. O grande lance do empreendedorismo é a liberdade, né? É a gente ter consciência do nosso propósito. Se a gente começar a perder o nosso propósito e virar escrava, aí a brincadeira já não fica tão legal, né? Então, aí agora tá ok. Então, eu já vou já vou chamar a Jéssica, que é a nossa convidada de hoje. A Jéssica, ela é instrutora de meditação, palestrante também, e ela tem um Instagram que chama Meditação para Mulheres. É excelente e ela fala muito disso, da importância do autocuidado no nosso dia a dia, para a gente não deixar a ansiedade tomar conta. Então, já vou chamar aqui minha convidada do dia. Ela já chegou aqui. Vou esperar ela entrar aqui. E aí, no final, a gente vai liberar para as perguntas. Eu já estou aqui com as perguntas que foram feitas lá na caixinha. Olá! Oi, Lorena. Boa tarde. Seja Oi, muito mulheres. bem-vinda. Já te Obrigada. apresentei, mas fique à vontade para falar um pouquinho do seu trabalho também. Eu já falo demais, Obrigada. o povo já está enjoado de mim. Pode ficar à vontade. Eu fico muito feliz, aquilo que eu falei, eu estou muito honrada de participar dessa live. Seu trabalho ele é admirável e Obrigada. eu quero que mais mulheres aprendam cada vez mais a praticar a meditação, colocar no dia a dia. A meditação é uma prática que deve ser praticada por todos, né? Ela é acessível a todos e ela é muito mais simples do que a gente imagina. Então, Sim. mulheres, hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço pelo convite. Muito obrigada mesmo. Eu Então, tenho a gente se encontrou por aí, né? No universo. isso, E, exatamente. eu tô com medo do celular cair, mas eu vou mostrar ali, ó. Tá vendo ali meu mural de sonhos? Mural dos sonhos. Olha Mural de só o mural dos sonhos, mural sonhos. de tarefas, tá? Mural de sonhos, mural de tarefas, tá, Tá ali gente? tudo, Bateu a preguiça,
Bateu a preguiça, eu olho para esse tanto de viagem que eu tenho que pagar aqui, aí eu volto lá e faço. Exatamente, tá tudo interligado, né? Tudo interligado. E tem Isso uma mulher mesmo. aqui, ó, tem uma meditação aqui. Então, Ai, desde o que início do maravilha. ano, eu vinha sentindo, assim, essa necessidade de ter alguma válvula de escape, né? A gente tem atividade física, tem toda, né, as outras coisas, mas eu sentia falta desse momento. Porque a gente que está empreendendo, principalmente no início do negócio, a gente toma banho pensando no negócio, a gente come pensando no negócio, dorme com o celular do lado, responde mensagem. As minhas bonitas de mentoria são madrugueiras, sabe? Então elas mandam mensagem Ah, de entendi. madrugada, uns áudios de 7 minutos, umas coisas assim. E aí eu tinha que estar sempre respondendo e eu senti essa necessidade de reconectar. Porque quando eu fui empreender, justamente por isso eu queria uma coisa que fizesse sentido para mim e que ao final do dia eu respirasse e falasse: hoje eu fiz, né? Cumpri minha missão, eu fiz, amanhã vai ser melhor. E eu não estava tendo esse tempo para mim, né? Encaixando feliz, encaixando muita coisa. E aí, pelo menos aqueles 5 minutos assim de respirar e me reconectar todos os dias com a minha essência, para que no outro dia eu acordasse recarregada da minha essência, para a gente não ir desviando do caminho, porque vão Isso. aparecendo, né, muitas coisas legais, inclusive, mas aí a gente vai pegando tudo, aquela máxima do cavalo arriado que passa e a gente tem que ir, esse cavalo às vezes nem é nosso, tem nada a ver com a gente. Exatamente. Então eu sentia que estava faltando algo para que eu ficasse mais concisa com a minha missão, para que todos os dias não fosse uma coisa assim, de vez em quando eu volto lá e penso, não. Eu queria levar isso para a vida, assim, diária. E aí eu comecei com o Milagre da Manhã, né? Acho que todo mundo tem esse Sim, caminho, né? muita gente começa com o milagre da manhã. Comecei com o Milagre da Manhã, que tem lá toda a prática de visualização, meditação, tudo me ajudou muito também. Hoje eu pratico às 5 da manhã mais, só que já entendo, né, o ritual ali, a rotina diária que a gente tem que colocar esse tempinho. E aí também outro problema que me atrapalhava, o perfeccionismo. E aí a gente vai falar disso daqui Ah, a pouco. Eu sim. achava que eu tinha que ter um cantinho especial, comprar um tapete de yoga, colocar um incenso. Isso é verdade. Achava que isso aí que era assim, isso que era meditação, colocar uma música, um sonzinho de água, nananã, que trem. E aí nunca dava, né? Nunca dava, porque é criança que vai dormir, é criança que acorda, e aí a gente já passa a mão no celular assim que acorda, e não estava Parece que dando. não condiz com o mundo real, né? Não, parece que assim, você tem que entrar em outro planeta para poder meditar. Exatamente. E aí eu fiquei, né, assim, continuava, coloquei aqui no Mural dos Sonhos, mas não estava aplicando. E isso, carga mental, um monte de coisa, a gente nunca bate o cartão, né? No empreendedorismo a gente não bate cartão. E aí eu comecei a pactuar isso comigo mesmo. E aí é tão lindo o universo que eu coloquei lá, eu tenho todos os domingos, eu coloco metas da semana. Já é sucesso absoluto. Excelente. Nas metas da semana, eu comecei com a meditação guiada, porque eu achava que era isso, né? Eu não ia conseguir sozinha e tal. Aí comecei a escutar, mas assim, coisa de YouTube. Falei, o feito é melhor que o perfeito. Fui lá e tal, comecei, né, e tal. Mas não tava rolando também, não. Mas coloquei. E aí, todo dia, as meninas me perguntavam, me ensina a meditar, me ensina a meditar. Eu falei, gente, nem eu tô sabendo. Me ensina a meditar, me ensina a meditar. E aí, eu não sei como, né? O universo providenciou cair no seu grupo de meditação para mulheres Sim, aham. enviadas. E aí você falou assim, olha, em setembro, isso foi em agosto, que estava na minha meta do semestre. E aí você falou assim, em setembro eu vou abrir um grupo de meditação, Isso. desafio, né? Então, estou esperando. Aí participei, né? Viajei também no meio, deu, super encaixou, dá tudo certo, não precisa daquele cantinho, não sei o que das quantas lá com incenso. Não. E aí, depois que eu vi assim, uma semana, como que fiz, fez muita diferença. Cheguei a comentar com você que eu apliquei, né? Coloquei minha filha de 6 anos, meu marido, e nesse dia a gente dormiu às Sim. 10h10 da noite, coisa que era raro aqui em casa. Olha que maravilha. Raríssimo. E eu dormi bem, não tive pesadelo, não acordei em meio da noite, porque eu tenho um sono muito agitado. Nada, nada. Todo mundo dormiu bem, a Valentina não tossiu, não acordou, não reclamou, todo mundo dormiu legal. Falei, opa, Ai, que bom. foi muito legal. Aí depois teve o silêncio,
que eu gostei demais também daquela Sim, prática do silêncio, chá né, e de silêncio. silenciar, e tal. O chá e silêncio também foi incrível para mim. E aí eu apertei, eu falei, eu quero mostrar para todo mundo. Eu Que disse, Lorena, bom, Lorena. eu tô agarrada. Eu falei, não, vai ter que ser semana, porque as meninas, ó, metas da semana bombou na cabeça de todo mundo a meditação. E aí a gente Ai, não que pode perder o bom. time, né? Vamos Não, colocar essa não galera para pode. meditar. E aí, só Isso é para real. quem chegou agora entender por que, que a gente está falando de meditação e empreendedorismo, é justamente por isso. Porque no nosso negócio, a gente é o pilar central. Você não pode procrastinar o autocuidado. O De jeito autocuidado nenhum. não é opcional, nem para quem não empreende, para quem está no corporativo e tal. Por quê? No corporativo, às vezes, você ainda tem ali condição de tirar uma licença, condição de tirar férias, né? Por mais que a gente tenha essa organização no empreendedorismo também, eu tiro férias, tiro, né? Eu tenho condição de fazer isso, mas a gente não faz, não adianta. Então, ninguém vai tirar férias de 20 dias quando a gente empreende. É um feriadinho e tal. E aí eu sinto muito as meninas assim, quando eu passo alguma atividade na mentoria, eu não consegui fazer, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu quero fazer, mas aí na hora que eu começo a pensar lá nos formulários que a gente tem as atividades, né, escritas mesmo, eu não rendo, eu não consigo, eu programo tudo e não dá certo. E muita carga mental. Essa palavra é assim, Muita. carga mental. Todo mundo, Lorena, eu não consigo parar de pensar. É assim, e é tudo hipérbole, né? 1000 coisas na cabeça. Vocês param de falar aí, gente. O cérebro escuta, tá? É assim, eu tenho 1000 coisas para fazer. Eu falei, tem 1000, não. Se tiver 10, é muito. Aí, assim, eu tenho 1000 coisas para fazer, 1000 tarefas. Meu dia tinha que ter 48 horas, umas coisas bem malucas. Eu falei, então, gente, vamos respirar um pouco? Vamos aprender? Porque se você não se cuidar, não tem Sebrae, não tem mentoria, Não não tem tem nada. nada, nada. Pode fazer marketing digital, pode ir lá no Vale do Silício, passar uma semana, voltar e vai aplicar nada. Não vai É adiantar. isso Não tem mesmo. startup que aguente uma empreendedora exausta. Não, Então, e é isso é verdade mesmo. As pessoas, hoje a gente vê no mundo moderno, não somente as mulheres, né? Mas as mulheres em especial. Mas assim, o ser humano em si, muito multitarefado, o tempo todo multitarefas, não consegue fazer uma coisa. Então, por exemplo, se eu uhum, estou almoçando, eu estou respondendo um cliente via WhatsApp. Se eu estou terminando um projeto da minha empresa ou alguma coisa que eu tenho que entregar, eu estou lá, mas eu estou respondendo alguém no WhatsApp, mas eu também estou, às vezes, brincando com meu filho, porque isso acontece, às vezes está aproveitando aquele momento também para brincar ali com a criança ou dar uma olhadinha. Então, assim, é sempre muitas coisas para se fazer ao mesmo tempo. E a gente, em não sei que momento da história, falar que ser multitarefa era uma coisa boa. Então, eu não sei que momento alguém disse isso pra gente. Olha, ser multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo é super eficiente, é muito produtivo. Porque, na verdade, aí não é. eu vou te interromper só para a gente lembrar que na Sim, neurociência, eu sou psicóloga, né? E aí tem aquela sim, assim, o lado direito do cérebro da mulher, o lado direito do não sei o que, que homens têm mais concentração, mulher atenção difusa, só que a gente deturpou tudo. Ter deturpou. atenção difusa não significa fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Porque você não faz nada que preste, não pratica a Nada. atenção plena. Sempre, a atenção compartilhada hoje é o mal do século. Atenção compartilhada. Exatamente. Porque a E gente isso, não e isso é faz uma coisa que nada, vem não está crescendo, né? ocupada e improdutiva. E é E recente, vira. né? Exato. E vira uma coisa automática, né? Você faz tudo de Automático. forma automática. E às vezes A você gente nem se sente sente. até culpada de estar fazendo uma coisa única. Parece que você não está Não, produzindo nada, né? exatamente. Tudo essa multitarefa, o cérebro, né? Ele vai gastando essa energia, né? A mente, ela vai gastando essa energia, pensando demais no que vai fazer, no que já fez, no que tinha que entregar, do que não entregou perfeito. Então, toda essa cobrança interna, essa mente acelerada, ela gasta energia. E é justamente esse gasto de energia que deixa você indisposta, não produtiva, com falta de criatividade. Às vezes você precisa tomar uma decisão mais criativa para mudar alguma coisa do seu negócio, mas não vem ideias.
E não Não vai vem. vir, porque você está totalmente desgastada. Às vezes até seja por isso que você não consegue fazer uma coisa que você se programou. Porque seu corpo, ele está desgastado, né? A sua mente também, Uhum. porque ela gastou muita energia. Então você não tem disposição, você não tem produtividade. E a meditação, ela vem para auxiliar nesse momento. Então, como que ela pode ajudar? Principalmente quem é empreendedora, as mulheres empreendedoras. Então, ela pode ajudar nesse sentido, porque através da meditação, que é um exercício de presença, você começa a focar mais, focar no que você está fazendo. E a meditação, ela não fica só naquele momento que você tirou para sentar e ficar concentrando na sua respiração. A meditação, ela vai com você durante o dia. Então, eu estou fazendo um projeto. Se a minha mente começa a divagar para algum outro lugar que não seja o projeto, pensando, o que eu vou comprar no mercado para fazer depois, eu trago essa mente de novo, a mente, para ali focar no projeto. Então, você começa a ter essa percepção para você não gastar energia à toa e você conseguir cumprir tudo que você precisa cumprir no seu dia ali, né? Isso é muito importante. Uhum. Isso. Vou aproveitar então para dar duas dicas já para as pessoas que a gente anota aí. Essa dica eu peguei com o Jerônimo, do livro da Academia da Produtividade. A produtividade para quem quer tempo. E ele fala muito assim da gente ter um TDQ, que é um DTQ, aliás, que é um depósito de tem que. Sabe quando você está fazendo alguma coisa e aí vem um tem que? Você, peraí, Tem. guarda. Como se você tivesse uma cestinha Isso é aqui, já corre aqui, anota o tem que e larga o tem que lá. Vai fazendo uma cestinha de tem que. Né? Porque é assim, você começa a fazer uma coisa, vai lembrando de outra. Então, você vai fazer um depósito de tem que e vai deixando lá na cestinha. Ou o aplicativo, né? Tipo o Pomodoro, que é muito legal, que você coloca os vinte sim, e cinco é minutos verdade. focadíssimo e depois passa para outra coisa e passa para outra coisa. E fora isso, tem também aquela questão, neurociência de novo, né? Que é o depósito, o nosso estoque de decisões é limitadíssimo. E a gente acha que pode passar o dia inteiro negociando com a própria mente. Como carboidrato, não como carboidrato. Vou para academia, não vou para academia. Estaciono aqui ou estaciono ali. Levanto ou levanto depois. A gente começa a negociar internamente o dia inteiro, o dia inteiro. Então, chega às 6 horas da tarde, você está esgotado. Acho que até menos, né? Então, Isso. o milagre da manhã me ajudou nesse sentido, assim, de fazer as tarefas, né, que eram mais difíceis para mim, que eu precisava tomar mais decisões, tipo, ir para academia. Porque se chega no final da tarde, meu estoque de decisão já está zerado. Já tomei todas as decisões, vou procrastinar, não vou, vou inventar um monte de desculpa, vou me sabotar. Então, quando eu coloco isso pela manhã, eu já faço ali, já vou toda a atenção plena, já resolvi. Então, dentro disso que você estava falando, né, de praticar a atenção plena, é ter esse depósito de Isso. tempo. Veio um pensamento no meio ali, você está numa reunião, você está produzindo um conteúdo, né, fazendo alguma coisa técnica, veio aquele pensamento de tem que, corre lá e anota, guarda o tem que e volta. Não vai fazer o tem que no meio do outro, porque é mandando um e-mail com o celular aqui, né? Não pode. E Exato. a decisão, Exatamente. cuidar para o toque de decisão não acabar antes da hora que você precisa tomar a decisão fatídica. Então, olha lá, os coraçõezinhos, mandem corações aí se está fazendo sentido para vocês, para eu saber. Eu vou deixar a Jéssica falar, ó. Parei. Não, mas é Pode falar. verdade. Isso é muito importante, porque o que eu vejo nesse contato que eu tenho com as mulheres, no grupo de meditação mesmo, né? São mulheres de de todo jeito. Então, assim, são mulheres que são empreendedoras e que muitas vezes querer fazer várias coisas estressadas. O estresse, ele chega num nível muito alto. A ansiedade, né? Então, não é aquela ansiedade natural. É ansiedade para tudo, tudo. Então, muitas delas não conseguem dormir direito. Muitas delas não conseguem até se alimentar. Elas comem muito e rápido demais. E por que que surgiu até esse grupo de meditação para mulheres ansiosas? Porque eu passei por esse processo. Então, no meu início, na minha jornada, eu era uma pessoa que eu acreditava que a meditação ela não era para mim. Porque eu pensava, eu tinha aquele pensamento, aquele preconceito, né? Que a meditação era para pessoas calmas, zen, né?
e que eu não ia me encaixar, não encaixava na minha rotina, nas minhas atividades. E quando eu tive aquele estopim, né, que foi uma crise de ansiedade muito forte, e que eu busquei na meditação, né, começar esse processo, essa jornada, meus estudos, e daí eu percebi que a meditação ela é para todos. Então, eu tirei aquele preconceito que eu tinha, que não era para mim, e hoje eu vejo que a meditação não é que ela é para pessoas calmas. Ela, na verdade, torna pessoas calmas. Ela faz com que as Centrado. pessoas, isso, se centrem, foquem. Então, por exemplo, se alguém está falando com você, você consegue se concentrar no que a pessoa está falando. Você começa a ter esse controle dos seus pensamentos, se você vai pensar nisso agora ou se não. Então, você fica assim, se a mente devagar, você traz ela de volta. Então, Você tudo começa a isso foi praticar essa atenção plena, né? Esse resgate. exatamente. Deixa o E tem que e volta. Deixa o tem que e volta. E aí exato. começa a ser automático. Isso, Hoje eu exatamente. tava pensando isso hoje na esteira da academia. Porque eu comecei a correr. E aí eu comecei a olhar pro relógio. Já não é bom, né? Comecei a olhar o tempo lá. E aí comecei a olhar o tempo, eu comecei assim, ai, na hora que eu chegar em casa, falei, para tudo. Que louca, né? Que ia adiantar eu ficar pensando? Então, comecei a pensar na música que estava rolando lá, e quando eu vi, eu já tinha corrido 10 minutos a 8 km/h, que era meu recorde. Tava com o joelho doendo, não senti mais nada, porque eu estava presente. Quando eu não estava presente, aquilo estava muito penoso, porque você olha 5 minutos, ah, meu Deus do céu. E aí tudo começa a doer, você começa a ficar ofegante. Eu comecei a pensar no que eu tinha que fazer depois que eu saísse da academia, na correria. E aí Exatamente. eu não vou conseguir correr. Quando eu parei, lá eu falei, não, para, vou prestar atenção na música. E fui, tá, com a música, rapidinho passou. Falei, agora eu vou lançar um fone, vou blogueirinha para academia. E o fone é para tampar os meus próprios pensamentos. Então, colocar o fone, porque a música me traz muito isso, né? A música me traz essa Sim, atenção plena. A música, para mim, é muito. Se eu ficar sem barulho, eu sou o contrário do mundo, né? Se eu ficar sem barulho, aí meu próprio pensamento me atrapalha. E é esse mito da multitarefa, né? Então, te interrompi de exatamente. novo. A Imagina, Maiara chegou atrasada, mas ainda. Maiara, tá ótimo. Fica por tá aí que ainda ótimo. tem muita informação. E é isso Então, mesmo, Lorena. É isso mesmo que você falou, é isso que no acontece. empreendedorismo, eu vejo muito assim, as meninas eu falo, gente, tem que fazer isso, vocês têm que, principalmente atuar por blocos, porque no mito da multitarefa, o que a gente faz? Aí eu vou ali, aí depois eu busco meu filho, aí depois eu passo ali, e aí nem a roupa, você não consegue nem escolher uma roupa, porque você tem tanta tarefa diversa no dia, né, que a gente fica para lá e para cá, estaciona muito, entra muito em estaciona, vai, volta e manobra carro. Isso tudo drena energia e o nosso maior Muito. ativo com o tempo. Então, quando a gente pratica atenção plena, a gente começa a atuar por blocos, a gente fala, ó, pela manhã eu faço isso, foco nessa atividade, aí eu vou para casa, cuido do meu filho, aí à tarde eu faço isso. Você começa a ter mais atenção plena, mais criatividade, mais foco, mais tudo, e chega no final do dia menos esgotada. Então, eu E menos apliquei frustrada também, né? Porque é o quando pior. você pensa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e você não consegue concluir porque seu corpo, a sua mente não comporta mais fazer nada, você se frustra. Então, essa frustração deixa você triste, deixa você para baixo. Você fala, ai, puxa vida, eu não consegui fazer o que eu tinha para E fazer. você está sempre ocupada, o que é pior. Porque eu Sim. falo, olha, se você te falar para mim que deitou à tarde, assistiu a Lagoa Azul e comeu uma panelinha de brigadeiro, eu vou ficar super feliz. Falar, ela curtiu, né? Tudo Ela bem. tirou um momento Agora, quando dela. elas falam assim para mim, eu fiz um monte de coisa e não fiz nada, aí eu entro em desespero. Porque é É, isso, né? A gente faz um monte de coisa, mas não faz nada. E isso é um perigo para o negócio. Porque você está é, sempre ocupada e aí você começa a tirar a atenção das áreas centrais do seu negócio para resolver pequenas pendências e aí você para de atuar onde realmente precisa. Então, essa é a minha exatamente. grande preocupação. Porque eu vejo isso na prática lá. A Maria falou, passo muito por isso. Você começa a dar Isso. atenção ao que não precisa tanto da sua atenção. E o que precisa, você já não tem mais estoque de energia para cuidar com mais um olhar mais crítico. Já está cansada.
Então, Exatamente. você quer complementar mais alguma coisa que eu tô preocupado com o tempo? Mas aí, para a gente Não, responder pode essa ficar pergunta. tranquila. A gente pode ir para as perguntas, é isso mesmo. Aí eu vou para as perguntas que foram as que surgiram lá nos stories e que outras pessoas já Certo. tinham falado. A Giovana tinha falado aí em cima que a gente estava falando para ela. Quer ver? Eu vou voltar. Olha. Porque porque ir para academia para ela é sofrido e que a gente estava falando para ela. Então, muita gente. Quer ver? Tem alguém aqui. Comecei o meu negócio há 7 meses, já sinto a necessidade da meditação. Então, fica aqui com a gente, nós vamos dar as Olha, dicas. 24 horas tem sido pouco, a cabeça vai dando nó. Gente, 24 horas dá pra fazer muita coisa, pelo amor de Deus. é suficiente. Então, eu vou falar as perguntas, você vai me respondendo. Certo. E depois, quem quiser fazer uma pergunta, clica nessa interrogação aí, se não quiser colocar no comentário, que aí a pergunta vem e a gente vai responder. Primeira pergunta, acho que essa é básica. A meditação é ligada a alguma religião? Porque tem algumas pessoas que me perguntam isso, assim. Ah, Lorena, mas você não é católica? Porque eu tenho ali, tá vendo? Umas coisinhas. Ah, sei. Aí eu tenho um cantinho e tal. Ah, mas e aí? Como é que é a meditação? Gente, a meditação não é budismo, tá? É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, vou deixar a Jéssica explicar pra gente. A meditação é ligada a alguma religião? Não. E eu vou explicar por quê. Embora muitas religiões, elas têm, né, elas incentivam a prática da meditação dentro dos seus seguidores ali. Então, por exemplo, o budismo, hinduísmo e muitas outras incentivam a meditação, né? Por quê? Porque a meditação é uma prática muito benéfica. Só que a meditação ela não está ligada especificamente com uma religião, por exemplo, ou com um grupo ideológico, ou com uma pessoa, um mestre do passado que ensinou meditação. Não, a meditação ela é uma prática universal. Então, para ela ser universal, ela não pode estar ligada com ideologia, com uma religião específica, porque ela deve ser praticada por todos, né? Se ela fosse Uhum. ligada a uma religião específica, ela não seria uma prática universal. Então, o que é a meditação? A meditação ela é uma técnica, um caminho que você tem para você, né, ter essa atenção plena no que está fazendo agora. É como se fosse um exercício de presença, como eu já falei, e ao longo do tempo, quanto mais você exercita, mais presente você se sente nos momentos e nas coisas que você faz. Então, ela não está ligada a nenhuma religião. Mesmo porque a gente tem várias matérias de várias pesquisas feitas com a meditação, né? E pesquisas científicas de que a meditação é comprovado os benefícios. Então, controle de ansiedade, controle de estresse, ajuda a ter um sono melhor para quem sofre de insônia. Então, são pesquisas comprovadas cientificamente. Isso que é o mais interessante, que a ciência Uhum. comprova isso, né, de alguma maneira. Então você vê que o benefício é para mim, para você, independente da religião, independente do grupo ideológico, ela serve para todos nós. Ótimo. Então, respondida a primeira pergunta, é porque tem muito esse mito, né? A imagem da Tem. meditação ligada ali, Buda, incenso. Então, gente, ó, não tem nada a ver. Tem a ver, sim. Algumas religiões têm a prática da meditação, mas não o contrário, tá? Então, primeira pergunta, Isso. a meditação. As religiões, é- elas se ligam com a meditação, não a meditação é ligada diretamente com elas. Exatamente. Então, não fique preocupada com isso. Segunda Isso. pergunta. É necessário recitar mantras, frases ou om? É, Ai, meu Deus, tem que ficar om, tem que... Não, vamos ver, vamos ver. Responda. vou Pode explicar. responder. Eu acho que está travando um pouquinho. Para mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Oi? Agora tá Tá. voltando. Isso. Então, Então, é assim, necessário recitar mantras ou frases ou om? os mantras, né, eles servem para, eles são palavras ou uma palavra que você repete em sequência e você repete várias vezes, ou várias palavras que você repete várias vezes. Essa repetição, ela ocasiona um som, né, da sua fala, e esse som uma vibração.
Então, digamos que essa repetição, a mente, ela começa, conforme você vai repetindo, ela começa a ficar mais calma. Então, o mantra, ele serve para dar esse controle da mente e você conseguir fazer a sua prática mais tranquila, sem aquela agitação. Muitas pessoas utilizam os mantras, né? Principalmente esse Om, que é muito conhecido, para que elas controlem a mente delas e consigam praticar meditação, só para dar uma Entendi. acalmada na mente. Só que os mantras, usar os mantras na meditação é opcional. Então, É assim, uma não é técnica. obrigatório, exatamente. Então, não é obrigatório você utilizar o mantra. Quem se Entendi. identifica, quem gosta, quem já faz essa prática, pode utilizar. Mas quem não se identifica com mantras, não tem problema nenhum. Mesmo porque, dentro do grupo de meditação para mulheres, eu até falo, mulheres que ali praticam a meditação com mantras, eu peço que durante aquele tempo faça a meditação sem os mantras. Porque às vezes você acaba ficando dependente do mantra Uhum. para você praticar meditação. Então, a ideia é que você medite por si mesma e se você se identifica com mantras, quando você quiser, você pode utilizá-los. Mas não é obrigatório, é totalmente opcional, tá? Assim como a música, incenso, o que você for Exato. achando que é confortável, que está te ajudando a se conectar mais, você pode usar. Mas pode também não utilizar, sentar ali num cantinho que não é cheio de coisa, na sua cama mesmo e fazer. Ótimo. Então, gente, Exatamente. segunda pergunta. Não é necessário, não é obrigatório recitar mantras, acender incenso e ligar música. Então, não é obrigatório, tá? É opcional, se você se sentir à vontade. Terceira pergunta. Exato. Meditar é não pensar em nada? Essa Difícil. pergunta é muito. Essa, na verdade, eu acho que é a que eu mais Campeã. recebo. E é muito engraçado, porque eu pensava isso. Então, quando eu comecei a minha prática, né? Quando eu comecei a minha jornada, eu tinha muita dificuldade. Eu lutava contra os meus pensamentos, lutava contra a minha mente, para fazer ela ficar sem pensar, e eu me sentia frustrada. Então, após a prática, ao invés de eu sentir mais calma, eu ficava mais ansiosa, nervosa, porque eu não conseguia não conseguia parar a mente. E não, na verdade, meditar não é não pensar. Meditar é observar o aqui e agora. Então, você vai observar a sua mente. Você vai observar tudo que ela está produzindo de pensamentos. Você vai se auto-observar. E essa observação, ela é muito interessante, porque você está observando a mente. E a mente só sabe pensar. Ela está ali o tempo todo, pensando, pensando, pensando. Então, você vai observar o que ela está fazendo ali, né, para observar, mas não lutar contra ela para que ela pare de pensar. E é muito Entendi. interessante que essa observação, você começa a perceber ao longo do tempo, com a prática da meditação, que o pensamento, ele tem um início, um meio e um final. E depois vem outro. Ele tem um início, um meio e um final. Então você começa a entender como funciona a sua mente. Então é mais Entendi. Seria como uma... equalizar. Equalizar esse Exatamente. pensamento. Eu me Então lembro que nesses dias que você me ensinou, você colocou assim, olha, se vier um pensamento, isso eu guardei. Se vier um pensamento, receba o pensamento com gentileza, né? Não é aquela coisa, ah, eu não posso pensar nisso, olha, ferrou já. exatamente. Então, receba o pensamento com gentileza e entenda o porquê desse pensamento. Não é entender, resolver, mas é isso, ver como ele começa, como ele se desenvolve e como ele Como ele vai finda. embora. Deixa o Isso é muito pensamento interessante. passar. Deixa o Exatamente. pensamento passar. Porque senão você Eu começa a pensar sobre o pensamento. Aí gera mais Aí pensamento e já é mais pensamento. às vezes gera uma culpa. Puxa vida, eu não paro de pensar. Nossa, mas eu já tô pensando. Ai, meu Deus, aí você fica se sentindo culpada. E eu falo que, assim, é como se fosse um teatro. Então, quem foi no teatro sabe como é, né? Tem o teatro e tem a luz lá do teatro, onde está o ator, né? O personagem. Então, o personagem, ele entra, ele passa e ele vai embora. Depois vem outro, passa pela luz e vai embora. E assim vai, né? Uma rotatividade de personagens ali da peça de teatro. E é o que acontece com os nossos pensamentos. Vem um, passa e vai embora. Quando você entende
que eles vêm, eles têm esse ciclo, né? Que eles terminam e depois vem outro, você fala assim, opa, mas não é tão assim, então. Então eu tenho esse controle. Eu começo a não lutar contra a minha mente, porque não é para lutar contra ela. A mente, ela é Uhum. importante, ela nos ajuda muito, ela tem o papel dela. O que você tem que fazer é observar o que está acontecendo, é fechar os olhos, olhar para dentro. E a partir do momento que você está no aqui e agora, você observa todos os pensamentos que estão vindo naquele momento. Então você não deixa de estar presente. Você está só observando e com o tempo, a ideia é que com o tempo você vai ganhando mais esse espaço, os pensamentos vão vindo, né? Vão vindo mais devagarzinho, você não vai ficando tão agitada. Então é só uma observação da mente, não é Você, lutar como contra a você me mente. ensinou, né? Fazer essa Exatamente, observação com aceitação e com gentileza. aceitação. Aceitação e gentileza. Estou repetindo aceitação e Isso. gentileza. Ô, gente, vão me dando Sempre com corações gentileza. aí para eu saber se vocês estão entendendo, se tá legal. Eu quero muitos corações aqui para minha convidada, tá? Tá faltando coração Isso. aqui. Pode dar, bate o dedo aí nesse coraçãozinho que eu quero ver tudo colorido aqui. Olha lá, adoro os corações. Então, Então, sempre com respondeu, gentileza já mesmo. respondeu a pergunta da Roberta Marques, oficial Roberta Marques, lindíssima, nossa maravilhosa repórter da Record lá de Porto Alegre. A Roberta Olha, falou: como faz para me concentrar na meditação com 1000 coisas na cabeça? Então, Roberta, deixa as 1000. De repente, 5 minutos não vão ser suficientes para passar 1000 pensamentos, não, mas deixa eles irem passando, passando, passando. E vamos exatamente. Ah, agora tá voltando. E outra pessoa tinha perguntado isso também. Como desconectar? Foi a Ana. Como se desconectar? Então não é para se Então vamos lá. desconectar, né? Que você está falando, é para receber esse pensamento, essa atenção plena e ir seguindo. Fiz a... Uma coisa que eu falo, porque, por exemplo, as pessoas falam, eu quero me desconectar para poder meditar. E, na verdade, é na meditação que você está se conectando. Então é o inverso, né? Normalmente a gente passa o nosso dia desconectado, que a gente não está vivendo aqui agora, a gente tem que estar com a mente divagando. E quando a gente vai meditar, é o momento de se conectar. Então é o contrário. E uma coisa muito importante que vai ajudar, né, as meninas, principalmente quando estão muito ansiosas, muito agitadas, tem 1000 coisas para fazer. O que eu falo, fazer 3 respirações profundas antes de praticar a meditação. Essas 3 respirações profundas, elas vão relaxar um pouco mais o nosso corpo, a nossa mente, para que eu comece a praticar. Então, por exemplo, eu vou inspirar bem devagar pelo nariz, seguro esse ar por 3 segundos e depois eu abro a boca e exalo bem devagar. Então, seguro e isso é muito No final nós importante, vamos bem fazer. devagar. Essas 3 respirações, se você fizer 3, você vai sentir mais calma. Tem até aquele, né, quando você fica muito nervosa, tem sempre alguém que fala, calma, respira. E justamente é isso, a respiração ela te traz Oxigenar para o o cérebro, centro. inclusive. Uhum. Exatamente. Oxigenar. E Uhum. também, como a nossa mente ela está sempre divagando, ou ela está muito no futuro, no que eu tenho que fazer, ou ela está muito no passado, no que eu já fiz e não está dando certo, e não deu certo. Então, quando você respira, você está trazendo a consciência, a presença para o aqui e agora, para o presente. A Porque a gente gente não só presta pode atenção na respirar. respiração. Não. Mas porque a gente sempre está ou no futuro ou no passado, com a mente. Mas quando a gente presta atenção na respiração, a gente vem para o aqui e agora, porque a gente só pode respirar no aqui e agora.
Então, quando a gente faz essas três respirações profundas, já dá uma centrada na mente, deixa você mais relaxada. E depois eu começo a concentrar na respiração natural, porque a respiração está no presente. Então, toda vez que eu sentir que os meus pensamentos, eles são tantos que eles estão me levando durante a prática da meditação, que eu estou me envolvendo com ele, eu volto e concentro na minha respiração natural. Então, isso serve para te puxar, como se fosse uma âncora que te firma no aqui e agora. E isso é muito importante. Às vezes as meninas perguntam isso, estou com dificuldade, muito pensamento. Então, você foca na respiração que você volta para o aqui e agora. Isso é importante. Vamos ver se dá um tempinho para a gente fechar o olho e fazer no final. Então, outra pergunta maravilhosa. É necessário ficar em alguma posição específica? Porque já teve, gente, minha coluna, meu joelho, eu não sei sentar no chão, pode fazer isso no sofá? Me perguntaram, estou trazendo as perguntas. Tem que ficar lá, ó, necessariamente, ou dá para fazer isso sentada numa poltrona? Não. É assim, ó. Tem muitas pessoas que acreditam até agora que para praticar meditação eu tenho que estar naquela postura de lótus, né? Que é as perninhas igual do Buda. Isso. E isso, na verdade, essa é uma ideia de postura, mas ela não se encaixa muito com a gente, nós ocidentais, né? Porque a gente não é acostumado a sentar no chão. Ela não é fisiológica pra gente. Não, nem um pouquinho. Então, não é fisiológica pra gente. E o que acontece? Quem pratica o yoga normalmente tem mais facilidade. Eu, por exemplo, eu pratico há algum tempo, mas mesmo assim eu sento numa poltrona, porque eu me sinto confortável. A questão é o seguinte, se uma postura ela vai te causar muita dor, o seu corpo ele não vai relaxar e, consequentemente, sua mente também não. Então, isso vai dificultar a sua prática. Às vezes, você estipulou ficar 2 minutos fazendo meditação. Você não consegue nem 1 minuto porque você está sentindo dor. E a dor, ela deixa você agitado, estressado, você não quer ficar. Então, o que eu falo? Postura confortável. Então, se for confortável para você sentar numa poltrona, num sofazinho, numa cadeira, o que você preferir. Só que a coluna, é muito importante que ela esteja ereta. Então, para você ficar numa postura... Não. Deitada não. Por que eu não recomendo deitado? Principalmente para quem está iniciando. Exatamente. Então, a gente dorme, essa é a tendência. Vai ser gostoso, você vai relaxar também, mas você não vai praticar meditação, você vai dormir. Então, se for para você dormir, tudo bem. Mas o que eu recomendo é sentada, né? Coluna ereta. Se tem dificuldade de manter a coluna ereta, coloca uma almofada atrás na costa, um travesseiro que mantenha essa coluna ereta. Feche os seus olhos, pode colocar as mãos sobre a coxa, pode colocar as mãos ao lado, do jeito que você preferir. Só que é muito importante que você esteja se sentindo confortável, se sentindo bem ali. Isso é muito importante, tá? Daí a sua meditação vai fluir super bem. Isso aqui é bonitinho, mas é um estado mais avançado, tá? Nós não estamos nesse nível ainda. A gente senta na poltroninha e procura um lugar, né, que a gente goste de ficar, que a gente se sinta. E vamos começar. Não é desculpa para ninguém a coluna, o joelho, não, tá? Não. E uma coisa muito importante que eu queria falar com as meninas, né, com vocês, mulheres, que é quando vocês fecharem os olhos, né, tomar cuidado para a gente não deixar tenso nenhuma parte do nosso rosto. Às vezes, fechar o olho assim, ou talvez deixar o dente muito cerrado. Então, o que eu falo? Às vezes, o estresse, a gente fica assim, fica tensa, né? Isso é normal. Então, você relaxar a mandíbula, pode até ficar com a boca entreaberta, que isso ajuda bastante. Fechar os olhos bem suavemente e procurar não mudar muito de posição, porque isso vai distrair você durante a prática de meditação. A ideia é que você se mantenha numa postura que está confortável e fique assim até o quanto você estipulou de tempo para praticar. Então, já entramos na outra pergunta.
qual que é o tempo necessário? 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos? Porque a gente acha que é meia hora, né? E a pessoa já quer andar Eu, avançada. assim, não, para quem está iniciando, pode iniciar com 3 minutos. Coloca 3 minutos no celular para despertar, né? Vocês colocam ali e começa a fecha os olhos suavemente, confortável, mantém a coluna reta, né? Coloca aqui alguma coisa para sustentar a costa, um travesseiro e fica naquele tempo, só observando a respiração. Se sentir que está muito difícil 3 minutos, então coloca 1 minuto e vai aumentando gradativamente. O que é interessante não é o tempo. Às vezes, fiquei 1 hora hoje, mas nunca mais pratiquei. A ideia é que você faça todos os dias. Então, são pequenas doses diárias que ao longo do tempo você mesmo vai sentindo que dá para aumentar o tempo e você vai sentindo os benefícios, porque a meditação, ela traz benefícios, só que ela traz benefícios ao longo do tempo. Então, é muito importante entender Uhum. isso. Você é igual ir na academia. Você não vai na academia hoje sair com o corpo do que você quer, daquele padrão que você Você não deseja. vai curar essa ansiedade de 20 anos em um dia, não, tá, gente? Exatamente. Então, a meditação, ela é ao longo. Então, conforme vai passando o tempo, você vai se sentindo mais presente, mais focado. Então, é muito importante. Começa com um pouquinho de tempo, 3 minutinhos, depois aumenta para 4, depois para 5. E assim, gradativo. Não precisa ficar se cobrando 30 minutos, 1 hora. E é isso, assim, de novo, a interface com o empreendedorismo. Tudo depende de um começo, o primeiro passo, e um plantio lá na frente que a gente começa a colher. Né? Não dá para a gente ser imediatista. Você nunca parou para pensar nesse assunto, você nunca tinha empreendido na vida. E aí, Exato. com 2 meses, você já quer estar avançadíssima. Né? De novo, quem está nas minhas mentorias aí me ouve falando isso todos os dias. O faixa preta de hoje é o faixa branca que não desistiu. Tem que passar pela faixa amarela, pela laranja, pela marrom, até chegar na preta. Então, não adianta a gente achar que com um dia a gente vai perder 20 quilos dos 20 anos. A ansiedade. Tem 3 anos que a pessoa não dorme. Aí quer fazer meditação e já resolver. Né? Então, gente, foco, consistência. E, de novo, a gente está falando Perseverança. justamente desses mitos do imediatismo que a sociedade moderna traz para gente, contemporânea traz para gente, da multitarefa, do ser produtiva a todo custo, e aí você fica ocupada e louca, improdutiva. Aí depois vamos para os tarjas pretas, né? Porque acaba nisso. Então a gente está trazendo aqui essa estratégia toda, não é para, agora nós vamos ficar zen. Muita gente me pergunta, por que você vai falar de meditação se seu Instagram é de empreendedorismo? Porque a gente está falando dessa pessoa centrada. A pessoa, para ter uma empresa, ela precisa ter foco, ela precisa ter Muito consistência, foco. constância nas coisas. E sem isso, não adianta, de novo, fazer a melhor mentoria, estudar, ir para o Vale do Silício, fazer MBA, se você não sabe aplicar, se você não consegue aplicar aquilo. Então, por isso que a gente tem falado muito, e tá lá, vai repetir essa semana, metas da semana tem meditação de novo. Isso, Então, exatamente. mais uma pergunta que acho que foi. Todas aqui estão repetindo mais ou menos isso. Então, para a gente aproveitar o tempo, alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver, pode. Alguém perguntou aí se ela se relaxa assistindo filmes, se é normal. Quem foi É que o foi momento que Maria? ela tá tranquila, né? É uma recreação. E É. outra, Então, atenção é uma plena. recreação. Quando você está no filme, se você vacilar, você perde a história. Então, Exatamente. não dá para ver o É filme com o celular na mão e ainda fazendo outra coisa, porque aí você não está no. Ah lá, Maria. Então, Maria, isso. normalize. Mas é isso, Isso, porque quando você está vendo uma ficção ali, você está imersa naquele universo. É como se você estivesse ali na meditação, você está imersa ali. Você não tá fazendo outras coisas, multitarefa. Então é aí que você, né, dá aquela relaxada, porque você está atenção plena. relaxada. É isso que eu Atenção falo para plena. as mulheres. Porque esse tirar um tempo para você fazer alguma coisa que você gosta faz muito bem. É,
a mulher às vezes se cobra muito, né? Nós nos cobramos muito. Nós temos isso de nos cobrar, que nós temos que fazer tudo. E principalmente agora que as mulheres estão com tudo no empreendedorismo. Então a gente se cobra muito de tudo que a gente vai fazer. Por isso que é importante tirar esse tempo para você. A meditação, ela auxilia nisso, né? Nessa economia de energia, em você estar mais disposta, mais produtiva, mas também tirar esse tempinho para você fazer alguma coisa que você gosta, assistir um filme, né? Que vai te focar ali, que nem você falou, E atenção é plena. químico, né? Não é papinho, é ciência, é Exatamente. químico. Porque é É ciência, dopamina, exato. né? Você diminui cortisol. A partir do momento que você começa a respirar, você diminui a adrenalina, você diminui cortisol, que são os hormônios do estresse, da insônia, da tremedeira, da taquicardia, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Exatamente. Não é papinho, gente. É porque quando você tá ali, ó, oxigenando o cérebro, além de você estar sabendo, e eu acho que é o pulo do gato, que é o que eu tenho falado muito, essa autorresponsabilidade com o seu bem-estar. Essa Sim, autorresponsabilidade com você, e ser gentil, é o que eu tenho falado mais para as mulheres. Seja gentil com você mesma, porque ninguém vai ser se você não for. Então, se trate com gentileza. O autocuidado, o amor próprio não é papinho. Voltamos. agora voltou. Aí a gente vai ficando nessa roda viva, né? E produzindo muito hormônio de estresse e muito cortisol e muita adrenalina. Então não tem como você chegar às 22 horas, desligar a luz do quarto e falar, vou dormir. Você está repleta de hormônios, você está inundada de neurotransmissores, você está inundada de estresse, né? De cortisol. Então tem que pensar nessas estratégias para que você vá se desligando aos poucos, né? E aí a Sim. Maria pergunta, assim, e a culpa? É normal? É normal. Só que por que vem a culpa e a frustração? Porque você se propõe a fazer mais do que seu corpo, sua cabeça e seu coração aguentam. Né? Porque a gente acaba. Tudo é prioridade hoje. Falei, a prioridade não é com S. Prioridade é no singular. Assim, minhas prioridades. Eu falei, então não tem prioridade, porque tudo é prioridade. Então a gente É, tem que pensar nisso, assim. isso é verdade. Culpa por quê? Né? Será que se você trabalha 15 horas por dia, você está produzindo 15 horas por dia? Às vezes, em 3 horas, você já mata tudo que você tem que fazer. E aí a gente fica ocupada, a gente hoje é ocupada, a gente não é produtiva. Então tem diferença nisso aí. Então, a prática da meditação, os aplicativos, né, do Pomodoro que a gente estava falando de atenção plena, eu estou olhando Isso. a hora aqui, nos trazem muito isso, essa atenção plena, é atuar por blocos. Eu estou fazendo isso, eu vou até o final, atinjo meu estado de flow, né, que é o que a gente fala, que você está ali em alta performance, porque você está entregue àquela tarefa, terminou aquela tarefa, é como se fosse um arquivo. Abre uma gavetinha, arruma a gavetinha, fecha a gavetinha, vamos para outra. É igual um armário, né? Se você abre um armário, fala, vou arrumar e tira tudo de lá de dentro, quando você olha para aquela cama, você fala, dá vontade de você correndo. Nem lembra como é que as Exatamente. notas estão. Agora, se você fala, vou arrumar uma gaveta por vez, você pratica a atenção plena, fica leve e termina. E você terminou, comemora. Já dopamina, uhul, já terminei essa, né? Ufa, já fiz essa. Então vamos para outra e vamos para outra. A culpa vem quando a gente não conclui ciclos, quando fica em aberto. Aí bate a culpa. Então, Maria, respondi sua pergunta. Me dá um feedback aí. Gente, cadê os corações? Ó, nós já estamos no tempo. Então, acho que para finalizar, a gente tinha que fazer as respirações, né? A gente começar Vamos. aqui com as 3 respirações para as pessoas que estiverem Isso. aí já começando a dar esse primeiro passo e já entenderem aí e sentirem. Então, ó, vou O que deixar a... com a gente. Ó, nós temos 6 minutos. Então, dá para a Tá. gente fazer a respiração e aí a gente finaliza. Fica à vontade. Vou fechar meu olho também. Isso. Então, meninas, sempre quando vocês forem iniciar, né, a prática da meditação, para que vocês se sintam mais tranquilas, realize essas segundas, tá? E essa respiração profunda, ela não pode ser feita rápido, tem que ser bem devagar.
Então, a gente vai inspirar pelo nariz lentamente. Inspira bem lento, segura o ar nos pulmões. Segura por 3 segundos, abre a boca e exala bem devagar. Nenhuma dessas partes tem que ser feito rápido. Quando você esvaziou, você vai de novo inspirar. Inspira novamente. Segura. Abre a boca e exala bem devagar. Mais uma vez, a gente vai inspirar pelo nariz. Segura. Abre a boca e exala bem devagar. Depois que vocês fizerem essas 3 respirações, vocês vão sentir um pouco mais de tranquilidade, né? Por isso tem que fazer bem devagar. E depois vai fechar o olho e vai só concentrar na respiração natural. Vai tentar perceber o ar, qual narina ele entra, qual narina ele sai. Só ficar focando na sua respiração natural. Fica assim uns 3 minutos. Depois perceba como que você se sentiu depois da prática. Tenho certeza que vai fazer muito bem para a sua vida, como faz para a minha, como faz para a vida de muitas mulheres, né, Lorena? Exatamente. Querida, olha só, eu já vou começar aqui a despedida, porque daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Então, gente, quem ficou por aí até agora, gratidão, ó, tô aprendendo Namastê também. E é isso, assim, comecem a através, estudem, leiam, tragam práticas que podem te auxiliar, né, no empreendedorismo, nessa vida com mais sentido. De novo, empreender é liberdade. O grande lance do empreendedorismo é fazer o que a gente ama, do nosso jeito, do jeito que faz sentido para você. Isso não é mimimi, não é pratiquinha zen, não é modinha, é necessário. Porque ou você vai para um mundo de adoecimento, de tarja preta, de loucura aí, que todo mundo, ó, epidemia, né, das pessoas aí se matando, e o dinheiro não vai pagar nada disso. A gente tem que focar na prosperidade, sim, mas na organização, no autocuidado. Quando a gente está bem, tudo flui. Não é o contrário. Não é quando eu estiver faturando X, eu vou fazer a meditação. Porque tem isso, né? Não, agora eu não posso. Eu vou faturar primeiro para depois relaxar e viajar e ler e dormir cedo e ir para a academia. É o contrário. Então, construa sua base no empreendedorismo a partir de você mesma, dos seus valores, dos seus princípios e do autocuidado, dessa gentileza. Pratique a gentileza com você mesma, empreendedora, e depois vai colocando isso para o mundo, que eu tenho certeza que é esse o caminho. Então, Jéssica, querida, muito obrigada, gratidão. Mas nós vamos fazer mais um. Nós vamos fazer um vídeo, já estou te convidando, vamos fazer um vídeo com a prática toda, passo a passo, que eu vou colocar lá no meu canal do YouTube. Tá? E você coloca aquelas musiquinhas boas. A Jéssica manda uns áudios de fada pra gente. De repente, a gente até cria um grupo de empreendedoras para meditar. Olha. Vão me dando feedback. Olha lá, o pessoal gostou, o tanto de coraçãozinho. Então, para a gente pode criar um grupo de meditação, um desafio, alguma coisa, eu vou pensar em fazer uma semaninha aí para todo mundo começar a treinar. E aí a gente faz o vídeo completo e coloca no YouTube. Então, quem não conseguiu assistir a live toda, quem pegou aí no final, eu vou deixar ela gravada. E aí depois passo para o YouTube também com um passo a passo, ó, delícia, para a gente começar a meditar ainda esse ano, tá? Falta 3 meses ainda para o ano acabar, já pode bater essa meta em 2019. Então, querida, olha obrigada, só que maravilha. Fala o seu Insta aí para as meninas. Meu meditação Instagram... para mulheres. Isso, super meditação fácil. Para mulheres. Você vai lá, daí a gente tem bastante material lá também, tá bom? Isso, tem no meu Stories também lá, quem perdeu. Então, gente, boa sexta para vocês, bom fim de semana. E de novo, tchau. Olha, obrigada, mulheres. Obrigada, Lorena. Gratidão. Isso, então, eu vejo, eu crio, eu aceito, eu realizo. Então, esse é meu mantra diário. E maravilha. Quem tá aí comigo, ó, vamos juntas sempre. Um beijo, boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Gratidão.